Boa noite. A Europa renasceu das ruínas da Segunda Guerra Mundial com 12 bilhões de dólares do Plano Marshall, equivalentes hoje a 800 bilhões de dólares, calculados como porcentagem do PIB atualizado de 1948. A China já gastou 300 bilhões de dólares para construir rodovias, ferrovias e portos em sua iniciativa global batizada de Cinturão e Rota. E vai chegar a 1 trilhão em 10 anos. Em 2040, terá suplantado os Estados Unidos. Será a superpotência mundial. A China era o maior devedor do Banco Mundial e do Banco de Desenvolvimento da Ásia na década de 80. Hoje empresta mais aos países em desenvolvimento que as instituições de crédito multilaterais. Em 2015, segundo a CIA, os chineses tinham 92 parceiros comerciais, enquanto os Estados Unidos, 57. Mais que superpotência, a China é um império. Se a Venezuela não pagar empréstimos, por exemplo, alguns de seus poços de petróleo e oleodutos poderão quitar a dívida. O perfil dos países clientes tem denominadores comuns. São ditaduras, não respeitam direitos humanos e estão nos rankings mundiais de corrupção. Os chineses não fazem muitas perguntas, mas também não dão respostas. Ela própria é acusada de ser repressora, censora, de reescrever e manipular a própria história. E está ganhando total controle sobre 1 bilhão e 300 milhões de seus habitantes, com o desenvolvimento de sistemas digitais de monitoramento e reconhecimento facial. Estamos aqui no estúdio com o professor Giorgio Romano Schutt, para entendermos o que esperar de uma China que está dominando o mundo velozmente. Ele possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã e doutorado em Sociologia pela USP. Foi consultor sênior do Banco Mundial e ocupou cargos na administração pública federal e municipal, está ligado a vários think tanks e é membro da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Professor Giorgio Romano, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado pelo convite. É assustador ver esse dragão chinês se agigantando cada vez mais. Essa nova rota da seda é um plano de dominação do mundo? Não é um plano de dominação do mundo. É que a China vem de uma trajetória desde 49, com altos e baixos, e muito orientado para o desenvolvimento interno, segurança alimentar, emprego. E quando a China abre para o capital internacional, investimentos externos internacionais, as multinacionais, ele se torna a fábrica do mundo. Era extremamente conveniente para as empresas internacionais, americanas, mas também europeias, produzir na China e, a partir da China, exportar para Estados Unidos. Enquanto isso, isso gerava lucro para as empresas europeias e americanas e tinha um efeito deflacionário nos Estados Unidos. Você não precisava aumentar o salário do trabalhador americano porque ele poderia comprar a geladeira a um preço muito inferior. Então, seu poder de compra aumentava. Ao mesmo tempo, essa enorme produção da China gerava uma demanda por matérias-primas, da qual também o Brasil, entre muitos outros países, aproveitaram para criar lá também uma dinâmica positiva. Nessa época, não se havia tanto interesse no que foi chamado assim de direitos humanos, etc., porque a China era muito útil à expansão vamos dizer, do capitalismo americano. Acontece que, contrário a outros países, por exemplo, o Brasil, que receberam muitos investimentos em empresas multinacionais, a China não queria ficar nessa hierarquia dos países como um país que só entra com mão de obra barata. Certo? Ele está nessa chamada cadeias globais de valor, lá embaixo, começou lá embaixo. Certo?
Porque quem tinha tecnologia, quem tinha marca, quem tinha os canais de distribuição era Estados Unidos e Europa. E Japão também. Então, o clássico exemplo era, você produz um celular, assim, 90% do lucro, na China, 90% do lucro vai para os Estados Unidos. Percentagem muito inferior fica na China. Mas essa percentagem pequena que ficou na China, pelo volume da produção, transformou o país. Transformou o país, colocou o país na rota do desenvolvimento. Só que o Partido Comunista Chinês não queria ficar aí. Né? A estratégia era, eles olhavam como subir nessa hierarquia, como chegar ao topo da cadeia global do valor, que eles chamam como chegar, tem um chinês que falou assim, a gente quer chegar ao topo da Himalaia. Né? Estamos subindo. Tecnologia. O segredo do desenvolvimento do país é tecnologia que permite aumentar a produtividade, não tem segredo. Né? Então você precisa investir pesadamente em tecnologia, criar suas empresas, né? Porque é uma multinacional, ele vem, ele produz no seu país, mas ele não cria laboratórios aqui. Por que uma empresa cria laboratórios na China, a não ser que o governo chinês diz que você só pode produzir aqui se você vem com seus laboratórios aqui, se você faz um joint venture com a nossa universidade, a coisa que a gente não fez aqui. Então a China vai se apropriando dessa tecnologia. Coloca lá um plano de longo prazo, que significa que você não vai cortar universidades federais um dia sim, um dia não. Tem projetos de pesquisa que não fica assim stop and go, mas você vai criar. Nessas tecnologias, nós vamos disputar internacionalmente. Né? Então, aí a China vai crescendo. Ou seja, ele não cresce só com produção, ele cresce com conhecimento. Né? Ele entende que o futuro não pode ser ficar só lá embaixo da hierarquia com a mão de obra barata. Inclusive, ele pensa, a mão de obra barata tem no Vietnã também. Né? Tem outros, tem nas Filipinas. Então, para eu ser um país grande... Bom, nessa época, o Deng Xiaoping, o pensamento do Deng Xiaoping era vamos devagar, muito diplomacia, não vamos ocupar muito espaço, não vamos provocar, reações, porque tem um projeto de crescimento. De crescimento para quê? Para manter o aumento do PIB, garantir um desenvolvimento, porque você tem que lembrar, a China é um país em desenvolvimento. O PIB pode ser 60% dos Estados Unidos, mas em poder de compras até já teria superado. Mas como tem 1 bilhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas, como você disse, per capita é um país em desenvolvimento, não tem nenhuma comparação, nível de vida. Mas a China tem um projeto, 2049. Está lá, todos os documentos. Por que 2049? Porque 100 anos da Revolução. 2049 tem que ser um país desenvolvido. E tem lá os critérios, tal. Isso passa por empresas chinesas, tecnologia, etc. Bom, quando você tem a crise de 2008, nos Estados Unidos, isso mostrou a fragilidade da hegemonia dos Estados Unidos. É claro que o dólar continua mais importante, nem se fala da capacidade militar, que é muito superior, os Estados Unidos sozinhos, é superior ao resto do mundo junto, inclusive a China. Mas havia dificuldades, e a própria Estados Unidos precisa pedir ajuda para a China para superar a crise de 2008. Essa era a lógica do G20. Não era para trazer a China tem que estar junto, porque a China tem que continuar apostando no dólar. Já imaginou a China ter um projeto de sair do dólar? Então a China começa de repente, aí entra Xi Jinping como vice-presidente em 2009. Vamos dizer, o grupo do Xi Jinping que pensa, peraí, essa coisa do Deng Xiaoping, de ficar sempre assim, no segundo lugar, na sombra dos Estados Unidos, por quê? Eu sou grande, sou muito forte. Eu posso ficar igual a igual. Não tem um projeto de dominação do mundo. Tem um projeto de você garantir a continuidade do crescimento na China. Isso é condição necessária para o Partido Comunista manter sua hegemonia, sua base social. No momento que você tem que continuar crescendo, continuar desenvolvendo.
né? Sim. A China, em 2015, se torna exportadora de capital. Comecei a explicar que a China abre para as empresas multinacionais investir no país, mas num projeto de desenvolvimento nacional da China, que se apropria do conhecimento das multinacionais, que obriga essas multinacionais a transferir tecnologia, e aquela que ele não transfere, a gente dá um jeitinho de roubar. E aí, em 2015, de repente, empresas chinesas vão para o mundo. Tem mais investimento saindo da China do que entrando. Aí, é uma clara sinalização que estamos a outra fase dessa relação. E a China vai dizer, nós vamos expandir porque nós temos muito capital, nós vamos não mais depender só da exportação para os Estados Unidos, nós vamos comprar empresas lá fora, né? E nós vamos, o nosso crescimento agora vai ser com expansão, utilizando nossa capacidade produtiva e usar as nossas riquezas, porque veja, aí vou passar a palavra não para você, mas todos os dólares que a China ganhou com a exportação, na década de 90, década de 2000, o que eles fizeram com esses dólares? Eles colocaram bonitinhos nos Estados Unidos. Para fazer o quê? Para morfar taxas de juros muito baixos para financiar o endividamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais endividado do mundo. Uhum. Não tem problema, porque eles conseguem captar dinheiro a juros baixíssimos. Por quê? Porque tem países como a China, o Brasil também, aliás, mas é outro capítulo, a gente coloca suas reservas lá. Então, são trilhões, né? Mas a China vai pensar, mas por que eu faço isso? Bom, porque os Estados Unidos, eles usam esse endividamento para comprar meus produtos. Então, todos ganham, como diz o chinês, win-win. Mas chega um momento que a China vai dizer, não, eu posso usar esses dólares, ao invés de deixar só comprar títulos do governo dos Estados Unidos, que juros baixíssimos, eu posso usar os dólares para comprar a empresa de robótica na Alemanha. Eu posso usar esse dinheiro para comprar uma empresa de eletricidade no Brasil, né? Ou para, enfim, por aí vai. Então, você tem uma clara estratégia, né, de você ter uma expansão, não para dominar o mundo, para garantir taxas elevadas de crescimento na China e para garantir aumento da produtividade da China, garantir segurança energética, segurança alimentar na China. Agora, na semana retrasada, quando o Xi Jinping recebeu chefes de Estado no segundo encontro do Cinturão e Rota, ficou evidenciado nas declarações de quase todo mundo que o que a China estava querendo era suplantar os Estados Unidos em 2049, até 2049. Mas eu não vou entrar nessa seara agora. Eu queria que o senhor nos explicasse por que, se a China é tão benéfica para os Estados Unidos... Era. Por que a guerra comercial que o Trump proclamou? Perfeito. Não é uma guerra comercial, evidentemente, é uma guerra pela dominação da tecnologia, a guerra pela quarta revolução tecnológica. Quem vai ter o 5G é a plataforma. Aí vem toda uma série de tecnologias que vão modificar radicalmente o mundo. Quem vai estar à frente disso? Os Estados Unidos estavam à frente da segunda e terceira revolução tecnológica. Muito ligado a investimentos pesados na indústria militar. A China publica, e talvez aí Xi Jinping exagerou um pouco, minha avaliação, mas tem essa discussão na China. Ele diz assim, 2025, uma etapa intermediária para chegar a 2049. China vai ser líder, ele publica 10 tecnologias de ponta. 10 tecnologias de ponta. Se eu digo para a Europa, para a Alemanha, para os Estados Unidos, eu vou ser, até 2025, líder nessas tecnologias, eu vou dizer que você não vai ser. Isso, para a Alemanha e para os Estados Unidos, é uma declaração de guerra. Aí que está a guerra comercial, não é a guerra comercial. Isso se resolve. A China compra um pouco mais de soja, isso não é o problema. O problema é quem vai. Por isso que as palavras-chave do Trump são: eu não quero mais que empresas estatais dominem, eu não quero mais que essa transferência obrigatória de tecnologia das empresas multinacionais que operam na China. Eu quero respeito à propriedade intelectual, porque eu não quero que vocês... É aí que entra. O projeto da China é
ter um tipo de doutrina Monroe para a Ásia. Né? Ele quer diminuir a influência dos Estados Unidos, né? Quer incorporar, evidentemente, esse projeto, prioridade número 1, Taiwan, né? Reunificação, isso é central, mas transformar essa integração econômica que já existe, porque todos esses países têm essa esquizofrenia, todos os vizinhos da China, eles crescem junto com a China economicamente, mas estão com medo. Estão com medo de, a China é muito forte. Aí entra os Estados Unidos e diz, você precisa de proteção contra a China. Aí entra os acordos, os Estados Unidos reconhece e pode ter a bomba atômica, apesar de não ter assinado o tratado de não proliferação, por aí vai. Professor, nós vamos ter que fazer uma pausa agora, um rápido intervalo, e já voltamos. Um Olhar sobre o Mundo está de volta. Hoje conversamos com o professor Jorge Romano Schutt sobre a China. Professor, não sei se vai ser uma pergunta disparatada, mas é a minha cultura chinesa aqui. Tá certo. Eu acho que o Xi Jinping lembra um pouco o Mao Tse-tung, pela determinação de mudar mundo, a ambição. Mas só que o maoísmo, ele contagiou o Ocidente, tornando-se uma moda intelectual, o livrinho do Mao, camisetas, e inspirou também movimentos de militantes do Camboja até a Colômbia. Agora, o Xi não, ele é burocrata e a ambição dele tem uma forma mais concreta. É o formato de aeroportos, rodovias, ferrovias. E aí, daí vem a impressão de que ele está se tornando o homem mais poderoso do mundo, como disse a Economist, em sua capa da semana retrasada. Eu acho que é mais, não tanto a ambição com relação ao mundo, mas a ambição com relação à China. Bom, pode de ser. ser um homem que fez a diferença na história milenária chinesa. Isso, com certeza, o Xi Jinping tem essa ambição e isso coloca ele quer se colocar do lado, Mao Tse-tung, Deng Xi Jinping. Os três, assim vamos dizer, da história moderna da China. Só que ele precisa ainda avançar mais. Ainda ele não conquistou isso ainda, ele quer isso. Colocando exatamente China em outro patamar, na economia internacional, ou seja, no topo criando suas próprias cadeias globais de valor, dominando tecnologia e incorporar Taiwan e ter essa influência através do Belt and Road, o cinturão. Cinturão e rota. E rota, perfeito. Que é exatamente também exportação da tecnologia, porque não são só rodovias e trens, é digital também, são interligações digitais. Aí entra 5G, entra as redes de eletricidade ultra alta voltagem, nem como a State Grid está fazendo de Belo Monte para São Paulo. Essa tecnologia, a China já está no número 1. Já tem várias tecnologias que a China já é número 1 no mundo. Mas é evidente que, se você diz quem é o homem mais poderoso do mundo, é evidente que ainda é presidente dos Estados Unidos, não há a menor dúvida disso. Mas o Xi Jinping tem uma ambição forte. Ele quer colocar a China num outro patamar e rumo a 2049. Não é que ele que chega lá, evidentemente, mas já é essa ideia de um forte desenvolvimento. O problema que eu vejo é que, com relação a como ele se comporta internacionalmente, veja, o Mao exportava ideologia, o Xi Jinping exporta capital. Capital com a lógica capitalista. Não tem assim, a forma das empresas chinesas operarem fora da China é exatamente a lógica capitalista, só que
um capitalismo, tem vários tipos de capitalismo, a longo prazo, não preocupado com a Bolsa de Valores amanhã. Isso é uma enorme vantagem para a China com relação a outras lógicas. Então, se durante 2, 3 anos tem perdas, não tem problema. Então, você já vê, por exemplo, a Alemanha já tem outro tipo de capitalismo que os Estados Unidos. A Alemanha também já menos ligado às ações que flutuam e tal. Então, você tem esse chamado financiarização, isso não tem na China. Né? Então, você tem um capitalismo onde as finanças estão totalmente subordinadas aos interesses da produção. Contrário ao Brasil, diga-se de passagem. Aliás. Então, portanto, as finanças na China não têm capital internacional. Está muito aberto, mas a participação dos bancos internacionais na China é mínima, nem 3%. Por quê? Porque tem que ser um setor estatal, porque ele tem que estar em função do projeto da produção. Né? Essa é uma das... É capitalismo. Estado, mas é outra lógica. Mas não é só a China que é diferente. Né? A própria Alemanha já sempre foi um tipo de capitalismo um pouco diferente. Agora eles estão... vendo isso, Japão sempre foi diferente. Então, nessa briga, vamos dizer, entre essas economias, o Xi Jinping não tem menor interesse de exportar o modelo chinês de organização. Nada disso. Né? Ele quer usar a expansão das empresas e do capital chinesa para garantir aumento o crescimento na China, aumenta a produtividade na China. Então, nisso ele é completamente diferente que Mao, que não tinha nenhum... Ele queria exportar a ideologia. O Xi Jinping não tem isso. Professor, nós temos uma última pergunta e a minha curiosidade é um pouco na contracorrente do que nós estamos falando, porque quando eu olho assim para o que faz a China, eu lembro que ela está construindo uma base espacial na Argentina, tem obras no Canal do Panamá, tem... Nicarágua. Tem infraestrutura pela África toda, escolas. Então, fica essa impressão de que a gente falava que antes que a China está vindo comprar o Brasil e não no Brasil, né? Dá a impressão de que a China está investindo, está investindo em várias partes do mundo, tá? Um reino fragmentado. Isso é curioso, porque os Estados Unidos eles têm mais de 800 bases militares no mundo todo. A China tem em Djibouti. No Djibouti, na África? Onde também tem uma base americana, diga-se de passagem. É tanto para a questão do combate à pirateria, como cuidar dos interesses em Sudão, etc. Mas tem uma base militar fora da China. Os Estados Unidos têm 800 bases militares fora da China. Na África, se você vai olhar, quem comprou terras na África nos últimos 10 anos, a China é muito inferior Estados Unidos, Inglaterra, França. Né? Se você pega os investimentos no Brasil, que são importantíssimos os investimentos chineses no Brasil, por exemplo, eletricidade, falou-se muito disso, chinês, de fato, tem, porque é uma área onde eles querem dominar a tecnologia no mundo, dominar a tecnologia. Você vai ver, mas quem comprou a Eletropaulo? É uma empresa italiana, aliás, estatal também. Né? Ou seja, se você compara de longe, os Estados Unidos e os países centrais europeus continuam comprando muito mais, tem uma presença do capital deles muito maior, é que é o incômodo do Ocidente, de repente tem outro que quer entrar também. Mas o Brasil não deveria olhar assim. O Brasil deveria olhar, tem mais um, eu posso jogar um contra outro. Agora, professor, uma pergunta que me ocorreu agora e que eu não quero deixar o programa acabar sem fazê-la, que é a seguinte, a China passou a exigir que que os laboratórios também sejam montados na China. Tempo já. Faz tempo. Quando ela vem investir no Brasil com uma tecnologia nova de eletricidade, ela reparte o conhecimento?
Perfeito. Essa é a pergunta. Sabe qual a resposta? Qual? O Brasil deveria exigir isso de todos os investimentos internacionais. Por que o Brasil nunca exigiu isso das empresas americanas? Com os aviões tô da falando- Suécia. Exatamente. Tem alguns exemplos pequenos. Mas o Brasil é um grande... Às vezes as pessoas acham que temos que mudar muito para aumentar os investimentos. O Brasil é um dos 5, 6 países que mais recebem investimentos multinacionais no mundo. O problema é que o Brasil não sabe usar esse poder que ele tem da atração desses investimentos, porque é mercado grande, porque tem recursos, etc., exatamente para fazer como os chineses fizeram, não só com os próprios chineses, mas também com os europeus, com os Estados Unidos. Você quer vir para cá, tudo bem, mas monta laboratórios aqui, e as contrapartidas. Se o Brasil Entendeu? não O JK fez isso. O JK fez isso. Volkswagen pode vir desde que você compra as autopeças, e gerou uma indústria de autopeças no ABC, onde eu trabalho, na Universidade Federal do ABC, no ABC é exatamente de capital nacional. Isso você perdeu. Se o Brasil não pede, a China não dá. Em lugar nenhum do mundo. Tem Ninguém que pedir. transfere tecnologia no mundo, ninguém. Nem os americanos, nem os europeus, nem os japoneses, nem os chineses, se você não coloca isso. Você tem que arrancar a tecnologia, tem que ter um projeto disso. Isso o Brasil precisa ainda achar o caminho. Mas não é só com os chineses, é com todos eles. Claro. Infelizmente, chegou a hora. Um olhar sobre o mundo termina aqui. Agradeço ao professor Jorge Romano Schutt e a você que nos acompanhou. Obrigado e até a próxima semana. Boa noite.